puxar. Fica ruim? Fica ruim? Ah, 20 segundos. A reunião, nós estamos hoje numa reunião espírita mesmo, né? Tudo apagado, não vamos acompanhar, nós vamos fazer silêncio para a gente conversar. Primeiro vai falar o Carlão, nós vamos fazer uma prece, não vamos fechar os nossos olhos, agradecermos a Deus, a Jesus, aos bons amigos espirituais, o amparo que nos possibilitam, o auxílio a cada um de nós que aqui estamos, aqueles que irão ver os seus lares em outros instantes, mas que eles recebam todos nós, possamos receber o teu amparo. Rogamos a proteção desses amigos bondosos da espiritualidade, que tanto nos tutelam, que dirigem a este núcleo. Rogamos o amparo da Dona Emília Santos, do tio Rolandinho, da tia Bebé, da Dona Irma Ragazzi Martins, da Dona Benedita Fernandes e de tantos outros espíritos que nos amparam. Agradecidos, contamos com esta proteção e antes de iniciarmos a reunião, nós estamos convidando vocês. Primeiro, sexta-feira nós temos no Brechó é na rua Ouro Peso, número 28, é atrás do Bola 7, nós temos o prato pronto. A semana que vem aqui, na quarta-feira, nas outras semanas, nós vamos fazer um mês de Kardec. Vai ter aqui alguns livros, mas também alguns quitutes para todos. Então, vamos iniciar a reunião com o Carlão. Boa noite a todos. Vamos aqui, nessa reunião especial, diferente, continuando o nosso estudo do Livro dos Espíritos. As questões que vamos comentar hoje são as de número 746 a 751, o item intitulado Homicídio, dentro da Lei de Destruição. A questão 746, Allan Kardec vai perguntar aos espíritos: o homicídio é um crime aos olhos de Deus? E os espíritos vão responder: sim, um grande crime, porque aquele que tira a vida do seu semelhante corta uma vida de expiação ou de missão, e aí está o mal. Nós sabemos todos, já conhecemos desde quando viemos de outras religiões, o sexto mandamento da lei mosaica: não matarás. O não matarás deveria simplesmente nos bastar. É crime tirar a vida do nosso semelhante, não matarás. Não tem vírgula, não tem ponto e vírgula, não tem três pontinhos, não matarás. Logo, a lei de Deus nos impele a preservar a vida nossa e a vida dos nossos irmãos, a vida dos nossos semelhantes. A doutrina espírita, no entanto, ela vai nos esclarecer um pouco mais. Não basta dizer que nós não podemos matar o nosso semelhante, porque está escrito na Bíblia, porque está previsto nos 10 mandamentos. Nós vamos nos esclarecer o porquê disso. Espiritismo nos esclarece, nos dando maiores possibilidades de compreender e compreendendo, aplicar, levar em prática no nosso dia a dia. Nos fala a doutrina espírita que somos espíritos reencarnados. E temos aqui no mundo material, uma oportunidade de crescer, de desenvolver o nosso ser espiritual. Todos, enquanto seres imortais que somos, sim, não somos da terra, somos espíritos, viemos do mundo espiritual. Já tivemos aqui outras experiências no mundo material. E estamos aqui em mais essa experiência no mundo físico para quê? Para cumprir, como nos dizem os espíritos, para passar por provas, para ver se realmente o aprendizado que tivemos antes de estarmos aqui na Terra
o aprendizado no plano espiritual, a programação, o planejamento, todo o preparo que tivemos no plano espiritual, chegando aqui na Terra, nós conseguimos dar conta dele. Será que nós vencemos sim as dificuldades, vencemos os vícios, conseguimos entender e ver o nosso irmão como um irmão, como fraternidade? Será que nós conseguimos não matar mesmo que agredidos? Foi o que nos ensinaram do outro lado. E retornamos aqui no mundo material para essa tarefa, para a prova. E vamos passar por circunstâncias, muitas vezes, que vão nos colocar em teste mesmo. Não é prova? Então eu não disse que não matarás, eu entendi do outro lado. Eu não disse do outro lado, para aqueles benfeitores amigos que me assistiram para vir aqui, que pode deixar, vem aqui, que aqui eu vou ser fraterno, eu vou auxiliar o meu irmão. Eu não disse, então vamos ver, vai chegar a situação necessária para que eu possa colocar isso em prova. E nós temos, infelizmente, nós enquanto sociedade, nós temos falhado, porque o número de homicídios, de assassinatos que acontecem no nosso mundo, no nosso planeta, no nosso país, é muito grande. Parece que a violência está aumentando a cada dia. A cada dia parece que mais pessoas são mortas. É claro que a população aumentou, é claro que as notícias nos chegam dos 4 cantos do mundo de maneira mais rápida, de maneira que nos traz, sim, uma impressão de que estamos matando mais. Mas estamos matando pessoas, irmãos nossos. Estamos muitas vezes indiferentes com a situação de dificuldade, de dor e de sofrimento que muitos irmãos nossos passam, levando-os à violência. E eles, por outro lado, chegam a cometer um homicídio, mas porque nós, na nossa comodidade, na nossa indiferença, no nosso egoísmo, no pensar apenas em nossa vida e nos nossos, no máximo, nós nos esquecemos de dar condições melhores para aqueles que passam por dificuldades lá fora, aqueles que estão fora da nossa casa, aqueles que nós encontramos na rua, aqueles que estão morando em situação de rua, aqueles que sofrem o preconceito da sociedade por conta de cor, por conta de opção, de orientação sexual. O Brasil é o país que mais mata pessoas homossexuais no mundo. Nós não acreditamos no não matarás, nós não sabemos que não podemos matar o nosso próximo, ou ele não é nosso próximo, ou nós fizemos uma classificação que vai hierarquizando. Então eu sou o melhor, nós, e aí vem um melhor, um pior, subgente, menos gente, e esse menos gente pode ser morto por conta da orientação, por conta da escolha, por conta da raça, por conta de critérios que são absolutamente subjetivos e não são cristãos. Na cidade de São Paulo, na capital paulista, hoje, segundo dados da Universidade Federal de Minas Gerais, existem 42 mil pessoas em condição de rua, morando na rua, 42 mil pessoas. A maior parte das cidades do nosso país não tem essa quantidade de habitantes, 42 mil pessoas. Hoje, na cidade de São Paulo, nunca teve tantas igrejas como tem lá. Então, são mais de 6 mil igrejas evangélicas, são mais de 400 igrejas católicas, sem contar as comunidades que se espalham pelos diversos bairros da região. Então, se alguém viesse de um outro planeta e descesse na capital paulista, vendo a quantidade de igrejas cristãs que temos na capital de São Paulo, diria certamente, olha, aqui é uma cidade de muitos cristãos, aqui todos se amam fraternalmente, certamente aqui não tem fome, aqui não tem morador de rua, aqui não tem violência, não tem racismo, aqui é uma cidade de paz. Só que não, uma cidade violenta. Por quê? Que religião é essa? Que Deus é esse que nós estamos adorando? Nós nos desviamos que Jesus é esse que está tanto na nossa boca, mas que nós, por conta de Jesus, não nos modificar a vida, então nós modificamos o Jesus. Nós criamos um Jesus que defende valores que estão longe daquele Cristo que habitou aqui há 2000 anos atrás. São valores. Jesus vivia com quem? Se ele estivesse aqui hoje, se ele fosse voltar aqui para a terra, onde ele estaria? Com quem ele estaria? Com os poderosos? Com as elites? Com aqueles que têm muitos recursos? Não.
Vamos olhar com quem ele andava lá. Ele andava lá, há 2000 anos atrás, com os excluídos da época, os chamados pessoas de má vida, aqueles com as quais não podia nem se cruzar nas calçadas ou nas ruas, tinha que se afastar, eram chamados pessoas impuras, eram com esses que Jesus andava, era com esses que Jesus almoçava. Eu não vim aqui para os sãos, mas para os enfermos. Então, se Jesus aqui estivesse, provavelmente estaria morando debaixo de uma ponte, estaria talvez na Cracolândia, estaria com os miseráveis, com os pobres, com aqueles excluídos pela nossa sociedade cristã, que exclui os valores cristãos. Temos Jesus na boca, mas a nossa prática é outra. Quando nós expomos essas criaturas para uma situação difícil dessa, o que acontece? Facilmente elas vão debandar para o crime, porque nós somos seres ainda muito imperfeitos, temos muitas viciações dentro do nosso coração. Então, diante de uma situação difícil, diante de uma dificuldade, de uma dor, diante da fome, diante do meu filho que está passando fome, pedindo as coisas para mim, e eu não tenho meios de sobreviver, de assisti-lo, e diante de uma proposta, né, de vender drogas, eu vou deixar, que tipo de espírito que eu sou? Que maturidade nós temos, será? Então, quando nós avaliamos, quando nós julgamos o nosso próximo, quando nós avaliamos o procedimento de pessoas que passam por dificuldades imensas, temos que levar em conta tudo isso. Será que nós, na posição daqueles que nós estamos julgando, apontando o dedo, como seria a nossa atitude? Como seria a nossa vida? Então nós precisamos refletir sobre essas circunstâncias, porque o nosso mundo é violento. As circunstâncias com as quais atiramos a sociedade de maneira muito grande, muitas pessoas, é difícil. Imaginemos uma situação assim: dois seres vão reencarnar. Duas almas que estão no plano espiritual vão reencarnar. A primeira, a mãe dela, ela é mãe solteira. O pai da criança abandonou, falou que ia ficar com ela e fugiu. Ela ficou sozinha, ela está grávida, ela é alcoólatra. O pai dela está ameaçando expulsá-la de casa. Porque, como assim? Mãe solteira é o que aí na sociedade? A sociedade não vai aceitá-la. Ela tem dificuldades. O pai fala: como assim, menino irresponsável? Ou outras palavras, outros nomes. É mais uma boca para passar fome nessa casa? Como é que você faz isso? Então esse espírito que vai reencarnar, que pretende reencarnar a partir dessa moça, nem sabe se vai reencarnar, porque ela está pensando em abortar, porque as condições, as circunstâncias oferecidas para ela são terríveis. Já o outro espírito, que também está no plano espiritual, vai reencarnar, e os pais o esperam com muito amor, com muito carinho, estão ansiosos para receber aquele ser dentro de si, e se prepararam, e têm condições econômico-financeiras, estão bem, e o recebem com muito amor, com muito carinho no seu lar, e ele tem durante a sua vida as melhores escolas, as melhores oportunidades de vida, alimentação, ele tem os melhores meios de desenvolver a sua saúde, a sua inteligência, e é um homem de bem, cresce como um homem de bem, com bons valores, e a sociedade o aponta como um homem de bem. Aquele outro que nasceu na periferia, que conseguiu nascer, passa fome desde criança, está envolto, sai de casa de manhã quando vai para a escola e pula por corpos que estão mortos, porque a polícia sobe no morro e matou vários vizinhos, e se acostuma com essa vida de violência. E o pai muitas vezes não deixa ir para a escola, a mãe, porque ela tem que ir para a esquina para ganhar dinheiro. E as pessoas a tratam com desprezo, com indiferença. Ela vai semeando dentro de si um ódio contra a sociedade, que não deu condições para ela ter uma vida saudável e ainda a oprime, a diferencia, a exclui. Que jeito que vai ser a vida dessa menina? Quando oferecerem a possibilidade de vender droga, quando oferecerem a possibilidade de roubar, de praticar o crime. Então vejam, nós somos espíritos mais ou menos iguais. Não tem espírito tão melhor que o outro moralmente, não. A nossa bagagem é mais ou menos semelhante uns dos outros. Então as circunstâncias que a vida nos oferece, muitas vezes, nos joga aqui ou ali. Então nós precisamos cuidar da sociedade, para que as pessoas não se vejam obrigadas a praticar crimes.
para que a sociedade se sinta um pouco mais em paz. Existe um autor americano, que eu tinha o nome dele, mas agora eu esqueci, eu não vou saber. Ele criou um conceito interessante de se comunicar, que ele chama comunicação não violenta, a CNV, porque ele fala a sociedade está caótica. Ele é um psicólogo americano, ele partiu dessa iniciativa quando ele era criança, mudou para uma cidade dos Estados Unidos, estavam havendo conflitos raciais. Ele teve que ficar 4 dias preso de casa. Quando saiu de casa, tinham sido mortas 40 pessoas por conta da cor. Quando ele conseguiu ir para a escola e a chamada falaram o nome dele, os colegas descobriram que ele era judeu. No mesmo dia, quando saiu da rua, derrubaram ele, chutaram ele, bateram nele, foi agredido porque ele era judeu. Então ele começou a refletir, esse foi o contexto que fez ele refletir por que as pessoas tratam assim umas com as outras. E ele criou esse conceito, esse método de comunicação não violenta, como um método de compaixão, inspirado em Gandhi, naquela época, Gandhi trabalhando para a independência da Índia, um conceito de não violência. Então a comunicação não violenta é um conceito de compreender as dificuldades, as necessidades do outro, com empatia, com a mais que empatia, colocando-se no lugar do outro e entendendo as razões que o outro tem para viver como vive. Como é que eu viveria se eu estivesse na situação que o outro também está? Esse tipo de comunicação, o objetivo é fazer com que a gente, compreendendo que o outro tem uma versão da verdade. Que versão da verdade nós temos? Imagina um grande elefante, um exemplo clássico, mas é um grande elefante. E são 4 pessoas cegas que vão tentar identificar e dizer como que é o elefante. Uma pega na cauda, vai falar, não, o elefante é um espanador de pó, como a gente tem em casa, eu tenho certeza disso. Eu estou vendo, tenho certeza. O outro vai na tromba. Não, isso é uma mangueira d'água. O elefante é uma mangueira d'água. O outro vai na pata. É uma árvore, é um tronco de árvore, que dá para abraçar, é grande. O outro vai na barriga e fala, nossa, é uma almofada confortável grande. O elefante é uma almofada confortável grande. Qual dos 4 tem a verdade? Os 4 estão falando a verdade diante do ponto de vista em que estão. Agora imagina unir as 4 verdades. Teremos um conceito mais adequado, mais próximo do que é o elefante. Mas nós nos distanciamos. Aquele que pensa diferente de mim é meu inimigo. E aí eu não tenho a compaixão de tratá-lo da maneira que ele está. Esse autor traz uma coisa muito interessante, uma frase interessante que ele coloca. Ele fala que a violência é o resultado da nossa necessidade não atendida. A expressão maior de uma necessidade não atendida, que eu não sei me expressar. E eu expresso com violência. A violência é a única maneira que eu encontrei de chamar a atenção para os outros que eu estou precisando de alguma coisa que eu nem eu bem sei o que é, mas está me faltando alguma coisa. Imagina essa sociedade, essas criaturas que vivem excluídas da sociedade. O que falta? Quais as necessidades? Tantas, dá para elencar. Comida, para começar, moradia, carinho, afeto. E quando nos devolvem com violência, o que é isso? Que tipo de comunicação que é essa? Se eu não compreender a necessidade que ele tem e não tentar atender a necessidade que ele tem, tendo empatia e compaixão. Compaixão é a palavra que precisamos ter. No livro do Sr. Rolando, no livro Lições da Vida, ele nos conta um caso muito interessante. Ele fala que por volta do mês de setembro de um certo ano, já tinha a instituição Nosso Lar, ele atendia as pessoas que iam lá. E chegou uma senhora grávida, com 5 filhos pequenos, e pedia ajuda. E ela dizia para o Sr. Rolando, meu marido foi morto numa briga de bar. Na briga de bar ele foi morto. O Sr. Rolando se condoeu, se compadeceu, teve compaixão, ajudou, fez a sindicância, foi na casa, viu as situações difíceis que aquela mulher passava com as crianças pequenas e passou a auxiliá-la de maneira periódica. No mês de dezembro, um pouco antes do Natal do mesmo ano, uma outra mulher veio procurar o Sr. Rolando, também pedindo ajuda, com 4 filhos pequenos. Seu Rolando, me ajuda, sabe por quê? O meu marido, numa briga de bar, matou um homem e foi preso e nos deixou sozinhos. Nós estamos sós, precisamos da sua ajuda, Sr. Rolando. E o Sr. Rolando, compreendendo, ligando uma coisa com a outra,
uma mãe com a outra mãe, passou a orientar, a auxiliar essa outra criatura. Então vemos o que nós fazemos e esses seres que ficam. Por conta do que? Brigas menores, comunicação mal digerida, bloqueios, preconceitos, orgulho que nós temos muitas vezes e que causa tanto transtorno e tantas dificuldades para cada um de nós. Que nós possamos refletir sobre tantas coisas, aproveitando a escuridão, aproveitando o calor, e vamos refletir um pouco em nossas vidas. Que Deus nos ampare. Nós vamos entrar no estudo do Evangelho e não coloquei a candeia embaixo do alqueire. E aí a parte que nos cabe analisar é que o Cristo pede para que aqueles que querem segui-lo, que renunciem a si mesmo e carreguem a sua cruz. E a partir daí o sigam. Então vamos analisar e nós vamos aprofundar um pouco mais. Por que nós deveremos seguir ao Cristo? E o que significa seguir ao Cristo? Nós deveremos seguir ao Cristo porque não é apenas porque Ele é um modelo para todos nós, porque Ele é o governador espiritual da nossa terra, porque Ele é um Espírito que provavelmente há 10 bilhões de anos está no estágio de perfeição relativa. Ele é um Espírito que comanda outros orbes, comanda um orbe de Sírios, de Capela, comanda a Terra, comanda um outro orbe que está agora num momento de primitivismo, e outro que está agora adentrando, está se esboçando. Então vamos entender, seguir ao Cristo é fundamental para que nós nos libertemos das amarras que o mundo nos colocou ao longo dos milênios. E por que o mundo nos colocou ao longo dos milênios estas amarras? Porque nós cedemos às exterioridades, nós cedemos às circunstâncias que a partir daí nos mantiveram, e a nossa psique, e a nossa mente, e o nosso ser só via razão em ter coisas, em buscar agora dividendos, em buscar conquistas, em buscar cada vez mais escravos para servi-lo. Isso está no arsenal espiritual de muitos de nós. Nós temos o ideário de felicidade: ser servido, trabalhar pouco, ganhar muito e, a partir daí, aproveitar-se da circunstância. Isso está nos nossos ideários mentais que fomos construindo ao longo do tempo. E o Cristo veio nos dar a seguinte padrão: eu venci o mundo. Não lutem por estas coisas, porque estas coisas nos levaram a ficarmos chafurdados do erro, a ficarmos entorpecidos pela matéria, e a partir daí não alimentamos ao nosso espírito. Então vejamos, nós deveremos seguir ao Cristo para nos libertar destas amarras psicológicas, amarras mentais, amarras hipnóticas que nos foram sendo colocadas por nós mesmos ao longo dos tempos. Nós temos como ideal um homem de sucesso, é aquele que é requestado, aplaudido, reconhecido, aquele que tem um status quo a ser agora seguido e buscado de forma plena. Então tem a beleza, tem o dinheiro, tem o poder e assim por diante. Então nós estamos diante de referendos muito materializados, muito inferiores, e o Cristo está nos dando: eu quero seguir ao Cristo, é importante que eu siga ao Cristo. Ele veio nos dar esta demonstração: nós não somos da terra, nós somos o Espírito. Por que ficamos tão presos às coisas? Por que nos hipnotizamos tanto? Nós não acreditamos que somos espíritos. Existem, olha bem o que eu vou dizer, médiuns que recebem espíritos, veem espírito, não acreditam na espiritualidade, não acreditam que existe uma lei de causa e efeito a regulamentar a nossa vida, não acreditam, são materialistas, vivem segundo os padrões materiais. Mas eu não devo respeitar? Devo respeitar. Eu não devo agora ajudar? Esta é a razão maior. O Cristo nos deu para seguir a Ele, renuncie a si mesmo. Então este é o primeiro padrão. Como é que eu vou renunciar a nós mesmos?
eu vou olhar o coletivo, eu vou priorizar a minha vida, entendendo que o meu problema não é o maior, o meu problema está da dimensão e no tamanho que eu posso aguentar e superar. Primeira coisa, quando eu saio de mim mesmo e vou ao encontro do meu irmão, ele dimensiona a nossa dor, ele dimensiona o nosso problema. Eu passo a enxergar que o problema do outro é diferente, nem maior nem pior. É o necessário à vida dele, mas nem por isso eu vou me insensibilizar, nem por isso eu vou deixar de agir no bem. Quando a gente age no bem, o maior beneficiado somos nós. O nosso problema diminui, passa a ser ínfimo, passa a ser pueril, passa a ser banal, primeiro. Segundo, eu passo agora a ir ao encontro da felicidade do outro. Isso é pouca coisa. Isso é o propósito maior da vida. O que o Cristo nos disse? Que nós não deveremos ser servidos, mas deveremos servir. E nós deveremos olhar ao nosso irmão, se ele nos pedir isto, que nós vamos dar algo a mais. Então vamos entender que renunciar a si mesmo é olhar a vida e entender, nós estamos numa coletividade. Qual é a coletividade que nós estamos? Naquela em que as pessoas se agruparam, não por acaso, o acaso é uma lei inexistente, que a partir daí nós estamos encontrando-nos com pessoas com as quais outrora prejudicávamos. O que nós vamos fazer? Se nós entendemos este mecanismo, nós vamos ajudar desinteressadamente. Nós vamos sair de nós mesmos, indo ao encontro da solução da vida do outro, dando ao outro possibilidades dele acordar, dando ao outro condições para que ele repense a vida, e a partir daí o meu problema estará sendo solucionado. A gente não tem essa noção quando Kardec nos fala que fora da caridade não há salvação, a gente não entende qual a dimensão disso. Meu problema diminui, ele é dimensionado na medida certa. Segundo, eu encontro agora uma força, um elan, dentro de mim uma energia, uma motivação que me dá significado à vida. Dando significado à minha vida, eu passo a partir daí a ajudar de forma desinteressada. Eu passo a me sentir uma pessoa que participa de um contexto, e aquele contexto me é não apenas favorável, necessário ao meu equilíbrio. Vamos entender uma situação interessante. O nosso tio Rolandinho, que o Carlão aqui colocou, ele agora, no mês de outubro, é um mês em que estamos comemorando mais um ano de fundação da nossa casa. E certa feita ele trabalhava no Parque Davis. Ele era laboratorista, então propagandista. Então ele era responsável na Alta Noroeste. E na Alta Noroeste ele tinha bons resultados. Ele levava até Três Lagoas, de Bauru até Três Lagoas. Ele era o responsável por propagandear as receitas dos remédios da Parque Davis. E chegou um momento em que a Parque Davis, com a sede no Rio de Janeiro, convocava ele a ter um cargo melhor, a ir para a gerência. E o que vai acontecer é que ele renuncia a todo momento, ele deixa de lado isso. E aí o rapaz que era atrás dele, subalterno a ele, imaginou que era contra ele o problema. Ou seja, ele não sobe e eu também não subo de posição. E o rapaz veio até Araçatuba. À época, o nosso lar tinha aquelas casinhas, nós chamávamos naquele momento de vilinha, porque tinha várias casinhas, como depois as casas transitórias. E o rapaz, quando viu a importância do seu Rolando, viu quantas pessoas ali estavam buscando agora a autoridade do tio Rolandinho, o que ele fez? Ele sentou-se, chorava de forma intensa e pedia perdão. Rolando, eu nunca imaginei que isso estivesse ocorrendo. Eu nunca imaginei que você estivesse renunciando em prol da coletividade. E o Cristo vai nos dizer, aqueles que renunciam às coisas materiais, não são apenas exemplos para os outros. Eles farão com que exista dentro de nós um equilíbrio, uma recompensa espiritual, um bem-estar, porque a gente compreende a partir daí que este é o real significado da vida. Somos espíritos
Consequentemente, nada que é material pode dar alguma satisfação, ou deveria dar, ou justificar as nossas atitudes. Então Cristo está nos dizendo: renuncie a si mesmo, porque aqueles que não renunciam, ele continua, aqueles que não renunciam, aqueles que buscam salvarem-se a si mesmos, esses se perderão. Mas aqueles que se perderem por amor a mim e ao Evangelho, estes estarão salvos. Quando nós entendermos que é esta a prática a ser colocada em nossa vida, quando nós entendermos que é isto que vai mudar a sociedade, outros padrões de real desinteresse, quando nós entendermos que é isto que a doutrina espírita veio fazer, doutrina espírita é o cristianismo reabilitado. Doutrina espírita é o cristianismo de forma plena, intensa, em prol dos necessitados. Enquanto nós não entendermos isto, nós não estamos colaborando para esta mudança de paradigmas humanos. O mundo cada vez mais ficará materializado, as pessoas cada vez mais lutarão pelas coisas, cada vez mais irão se embrenhar por elas. Os que têm, cada vez ficarão mais escravos. Os que não têm, buscam porque acham que aquilo é a razão maior da vida. Ledo engano! Isso faz com que ambos vão para planos inferiores da vida. Não tenhamos dúvida disso. O que nos leva à bancarrota, à falência espiritual, é a busca desenfreada pelos valores exteriores. Que nós busquemos agora saciar o nosso espírito. O nosso espírito precisa de Jesus, o nosso espírito precisa de caridade, o nosso espírito precisa de motivação. Não tem motivação material que alimente o nosso espírito. O que nós estamos vendo nos dias de hoje? Falta de Deus. O que nós estamos vendo? Uma descrença. O que nós estamos enxergando no mundo? Os homens perdidos, os homens lutando e não sabem por quê, e vão se matar cada vez mais, e vão se suicidar, e vão buscar e não sabem o que buscam. Não é isso que trará o equilíbrio espiritual a nós. O que trará o equilíbrio é nós sairmos de nós mesmos, irmos ao encontro do nosso irmão, fazermos com amor, mas não tenhamos nenhum objetivo inferior. Não lutemos por cargos, não lutemos por posição, não busquemos recompensas materiais. Não nos enganemos. Isso gerou em nós uma ilusão. Tudo é troca, tudo é favor. Então Cristo está nos dizendo que nós deveremos renunciar a nós mesmos. E Ele está nos dizendo, é assim que nós vamos estar em boas condições, quando falarem impropérios, quando falarem, fizerem julgamentos, quando falarem coisas indevidas a seu respeito, porque nós estamos servindo a Jesus. É aí que nós vamos entender, eu cumpro com o meu papel, eu auxilio ao meu irmão, eu agora faço com que a diferença se estabeleça naquela comunidade. Como o Carlão aqui falou, a gente precisa sair deste egoísmo. A vida não está boa se eu estou comendo bem. A vida não está boa se o acidente ocorreu no meu vizinho. A vida não está boa se o problema está ao meu derredor e eu não olho. Não pode ser assim. Este egoísmo não pode vigir mais. Este egoísmo precisa ser agora alijado da nossa vida. Renunciemos a essa visão torpe, pequena. Esta visão agora menor, que a gente olha a si mesmo. Está tudo bem na minha vida. Eu estou aparentemente saudável, aparentemente em boas condições. Isso é só aparência. A gente não olha em profundidade. Então renunciar é o primeiro preceito. Ele nos dá um outro preceito. Carregar a sua cruz. Que cada um carregue a sua cruz. Ou seja, nas horas das dores, nas horas das dificuldades, na hora dos problemas, e todos nós temos, e todos nós teremos. Não estou fazendo aqui nenhum presságio, nenhum mau agouro, não. Mas é assim a nossa vida. Mundo de provas é o mundo de problemas. Mundo de provas é o mundo de desilusão, de desencanto, de frustrações, de probleminhas. Faz parte do processo. Então o que é carregar a sua cruz? A
carregar é a cruz quando a vida se nos apresenta difícil, embaraçosa, uma separação financeira, uma separação, às vezes um sócio se separou, nós nos sentimos lesados, separação matrimonial, às vezes um problema físico, financeiro, às vezes um problema material de doença, enfim, vários problemas nos acometem. Ótimo. Como é que eu a partir daí vivo isso? Lamuriando-me, revoltando-me, falando impropérios, imaginando que a vida está fazendo por nós algo desnecessário, algo que nós estamos sendo punidos. Nós não entendemos o mecanismo. O mecanismo é justo. Eu estou recebendo aquilo que eu plantei. Eu estou no melhor lugar, com as melhores pessoas, com as circunstâncias ideais para que eu possa superar. Se nós não propagandearmos esta ideia, ficará embutido a ideia de que existe algo errado. E não tem algo errado. Mas então por que eu vou colaborar? Eu vou agora colaborar porque é a forma pela qual eu minoro o meu problema e eu dou para o outro possibilidades de ele superar as suas adversidades. Então trabalhar de forma não insensível, de forma sensível, humanitária, é para o nosso benefício, é para o nosso equilíbrio, é para a nossa agora sanidade mental, espiritual e emocional. E aí nós vamos carregar a cruz aceitando o quê? Eu trabalho, eu me dedico, mas as frustrações ocorreram. Eu vou aprender com elas. Eu vou aprender a superar, eu vou aprender a vencer, eu vou aprender agora a ser uma criatura melhor, porque todos temos perda. Então vamos entender algumas situações. A dona Yolanda César, uma mulher muito bem posicionada financeiramente, muito bem posicionada, tinha uma família dita e vista pelos outros, uma família perfeita. Ela perde um filho num acidente, Augusto César. Esta mulher ficou inconsolável por muito tempo. Até que ela foi buscar Chico Xavier. Indo ao encontro de Chico Xavier, o que vai acontecer? Ela passa, após um período não pequeno, a receber mensagens do seu filho. E o seu filho passa a tutelar uma equipe de jovens do plano espiritual em situações semelhantes a dele. Ela passa a ir mensalmente a Uberaba, ela mantém a obra assistencial das entregas de presente, nos natais, ela mantém toda a obra assistencial do Chico em Uberaba. Para quem nunca foi, nem tem noção, a cada semana na comunidade cristã, ali ao redor do Pássaro Preto, na época, 1000 pessoas eram presenteadas, ganhavam cesta básica, 1000 pessoas eram ajudadas financeiramente. Esta mulher foi uma daquelas que ajudou. A perda do filho fez com que ela reciclasse, ressignificasse a sua vida e passasse a ajudar pessoas, passasse a levar um grupo de oradores espíritas que aprendeu muito com Chico Xavier. Então eles estavam mensalmente ali. Então nós estamos mostrando uma perda. Como é que ela absorveu esta perda? No primeiro momento não tinha noção do que era a doutrina espírita, do que era a imortalidade da alma, do que era a reencarnação. Ela ficou um pouco desgostosa, revoltada, contristada, até que ela foi entendendo. A vida estava dando uma oportunidade dela a superar-se. Então nós estamos mostrando que é assim. A vida não quer punir ninguém, a vida está nos chamando para um novo momento, para uma nova oportunidade, para um crescimento espiritual se realizar. O crescimento espiritual é o mais importante. Eu me renovo ou não a partir da dor? Eu me modifico ou não a partir do problema? Ou eu sou revoltado, ou eu sou agora aquele que blasfema, ou eu sou aquele que está a todo momento se lamuriando. Eu não entendi. A vida está nos dando aquilo que nós estamos em condições de reparar e aquilo que nós plantamos outrora, para que aprendamos, nos modifiquemos e cresçamos. Então é uma oportunidade abençoada. O Cristo está nos dizendo justamente isto. Carregue a sua cruz e mostre a sua fé, e mostre a sua fidelidade, e mostre a sua capacidade de entendimento da vida. Não se revolte que não tem nada a lhe prejudicar. Não se revolte e imagine que você está sendo agora esquecido pela vida. Isso não existe. Isso não existe. Nós somos amparados, nós somos fortalecidos. Agora, o que nós geramos
nós geramos tantos transtornos, virão as consequências. Ou nós imaginaríamos que isso ficaria sem resposta. O Cristo nos disse: a lei se cumprirá e não passará um tio ou um iota sem que a lei se cumpra. Nada passará, nada. A nossa consciência atrai as circunstâncias para que nós tenhamos condições de, a partir daí, superarmos e crescermos. Então, carregar a sua cruz é dar mostras para que outros que tenham problemas entendam. Aquele passou de forma tranquila, aquele passou de forma serena, aquele teve confiança nas vicissitudes, aquele que não se abalou em momento algum diante da vida e das circunstâncias. Porque é isso que a vida quer, nos aferir, nos testar, mostrar quem somos. Então o Cristo nos coloca ainda mais. Ele fala: o que adianta ganhar o mundo e perder a nossa alma? No livro No Mundo Maior, existe uma passagem, uma situação, pessoas que tiveram muito dinheiro no plano material, eram mesquinhas, pessoas que viviam para elas, estavam no plano inferior, nos abismos da espiritualidade, os planos mais abaixo, presos àquelas circunstâncias em que eles haviam proporcionado aos outros, mentes inteligentes, só que presas, imaginando, estavam mexendo em lodo, imaginando que era dinheiro, imaginando que estavam fazendo negócio, enganando alguém, e olha, por mais de 80 anos estavam assim, hipnotizados nas coisas materiais. Então como é que esta vida agora, que foi uma vida de regalias, uma vida de mediocridade junto ao próximo, não ajudou, passou os outros para trás, prejudicou pessoas, vai voltar? Ele vai pedir dificuldades, ele vai pleitear problemas, porque senão a consciência dele não fica em paz, senão a consciência dele não consegue viver bem. Então entendamos o mecanismo da vida. O mecanismo é justo, o mecanismo é preciso. Eu é que não posso, sabendo disso, ficar insensível. Eu é que não posso agora não agir de forma altruísta, saindo de mim mesmo. Eu é que devo aproveitar-se das injunções que o Cristo nos coloca. Vamos servir, vamos ajudar, vamos minorar a violência, vamos minorar as agruras, vamos diminuir agora os anseios humanos e vamos mexer com a alma humana, dando esperança, dando agora o significado real da vida, dando a importância verdadeira à existência. É isso que fará a grande mudança. Conta-nos Hilário Silva, através da mediunidade de Chico Xavier, uma passagem muito interessante. Existia uma mulher que estava sendo enfermeira de uma grande proprietária de terras, e ela estava ali. E ali ela via a mulher enferma na cama e queria ler uma página do Evangelho. A mulher falou: não, de forma alguma. A mulher esconjurou aquela enfermeira: a senhora não vai ler isso de forma nenhuma, vai buscar uma água. A mulher agora trouxe a água, falou: mas que água imunda! Jogou a água agora na enfermeira, jogou na cara da enfermeira. A mulher agora se limpou e foi buscar outra água. Trouxe, e a mulher agora disse: eu gostaria que você me trouxesse um chá. Ela trouxe o chá, e a mulher agora reclamando, dizendo: um chá está frio, um chá agora mal feito, e jogou nela o chá. E a mulher agora tranquila foi buscar o chá mais quente e serviu aquela proprietária cheia de vontade, cheia de loucuras, cheia de perturbações. E aí ela continua, e a mulher pedindo: a senhora não vai tomar agora o remédio? Falou: busque o remédio. Quando ela buscou, a mulher falou: agora, jogou uma coisa na enfermeira, machucou a enfermeira, e nesse momento ela caiu em si, ela estava agredindo a enfermeira que estava servindo a ela. Mas isso não era um dia, não eram 2, não eram 3, eram vários dias da mesma forma. E aí essa mulher disse: você não vai reagir? Você não vai fazer nada diferente? Se é verdade isso que você acredita, vamos ler uma página do Evangelho, vamos ler então isso que você segue, deve ser diferente. E ela abriu no capítulo da paciência, e o capítulo é: a dor é algo que o Cristo manda aos seus eleitos. Aos seus eleitos.
que nós entendamos isso. A dor é para que nós possamos nos redimir, a dor é para que nós possamos reparar, a dor é para que nós possamos crescer. O problema surge na nossa vida como uma oportunidade de melhoria. E aí, nesse instante, o que vai acontecer é que esta mulher, que estava ali, a enfermeira, chamava-se Anália Franco. Se vocês forem agora na Wikipédia, onde vocês forem, vocês vão ver que essa mulher criou tantos orfanatos, tantas escolas, era espírita, e a primeira escola que ela criou foi com esta doação desta fazendeira, que a partir daí começa a sair do quadro perturbatório, começa a compreender e vai dar dividendos, e ela vai servir ao próximo. Que nós entendamos, é o exemplo que nós deveremos ter de mostrar para nós mesmos, que eu confio, que eu tenho ciência, a vida está me dando resistência e possibilidades de eu superar aquela adversidade, mas que nós auxiliemos, saiamos de nós, vençamos o egoísmo e que Deus possa nos amparar. A casa se abre em vários trabalhos assistenciais, nos engajemos, ainda é tempo, é momento de nós nos alegrarmos em auxiliarmos o irmão, darmos à nossa vida a dimensão exata do nosso problema, saiamos de nós mesmos, vamos ao encontro dos problemas e nós vamos sentir para ajudarmos melhor. Que Deus nos ampare. Nós vamos fazer uma prece para finalizarmos a nossa reunião. Na sequência teremos o passe. Que nós possamos agradecer a Deus, a Jesus, aos bons amigos espirituais que tanto nos ampararam. Que estas bênçãos, Senhor, possam chegar nas nossas vidas. Que nós nos aproveitemos do conhecimento, mas do trabalho este em prol dos nossos irmãos. Não vamos desfalecermos, não vamos agora criar justificativas para não auxiliarmos. O momento urge, o tempo se vai e nós estamos perdendo oportunidades. O nosso problema irá diminuir quando eu olhar o problema do outro, quando eu verificar que existem agruras e dificuldades muito maiores do que a minha, quando eu compreender que a vida está me conclamando, primeiro, a dimensionar o meu problema, segundo, a entender que é isto que deve alegrar o meu coração, ser útil, auxiliar pessoas, contribuir para que elas agora tenham uma diretriz segura em suas vidas. É Jesus, aquele que alumia os caminhos da nossa existência. Não vamos tergiversar, não vamos desacreditar disto. É Jesus, o roteiro seguro para as nossas existências. E quando nós sairmos da terra, o desencarne chegar, que nós possamos falar, ainda que de forma pálida, vencemos o mundo, as suas agrúrias, as suas tentações, as suas buscas inferiores. Isso não mais nos fustiga, isso não mais cria em nós nenhum deslumbramento. Que nós possamos dar ao nosso espírito a alimentação necessária. Temos alimentado tão pouco ao nosso espírito, temos alimentado ao corpo, mas ao espírito não temos tido compaixão, generosidade, paciência, não temos exercitado a humildade, não temos exercitado a tolerância, não temos agido de forma empática para com os outros que estão ao nosso derredor. Aproveitemos da circunstância. A vida espera de nós uma contribuição robusta, segura e verdadeira, para que o otimismo embale a nosso ser, dê à nossa vida um significado verdadeiro. É o otimismo que vai tomar conta de nós, quando nós entendermos, estamos colaborando, ainda que de forma pequena, ínfima, pálida, não importa, temos a nossa importância. E aí a vida comunitária irá se modificar, os nossos familiares irão agradecer, porque se nós olharmos, nós vamos nos modificar. Se nós fizermos reflexões, nós teremos outros critérios para avaliar o irmão. Entendamos,
a vida em sociedade, a vida em comunidade, a vida que dá possibilidades de nós nos sentirmos úteis, é aquela que dará uma orientação à nossa existência. As pessoas não têm o endereço da caridade. As pessoas não acreditam que isto gera equilíbrio e sanidade, mas esta é a única fórmula que nos é apresentada: trabalho desinteressado, trabalho de forma intensa em prol daqueles que estão necessitando. Continuemos vibrando. Agora vamos pedir por casas assistenciais que ajudam ao próximo, que beneficiam, para que elas se intensifiquem, para que elas prossigam, para que elas agora enxerguem a razão maior das nossas vidas, o auxílio ao nosso irmão. Esta é a causa porque existem estas casas. Elas foram criadas objetivando seguirem a casa do caminho. Tudo era feito de forma caritativa, desinteressada, tudo era feito em prol destes irmãos. Que nós possamos buscar isso no nosso íntimo e fazer destas casas a que estamos vinculados o melhor. Que nós entendamos, é isso que dará alguma sanidade ao nosso espírito. Que estas casas, Senhor, possam prosperar, mas que os beneficiados se sintam envolvidos, se sintam amparados, possam receber tudo aquilo que eles necessitam. Continuemos vibrando. Agora vamos pedir pelos hospitais em nossa cidade, pela Santa Casa, pelo Hospital da Unimed, pelo Pronto-Socorro Municipal, pelos CAPs, casas vinculadas ao outrora Benedita Fernandes, que estes ambientes possam possibilitar melhorias, amparo, proteção a todos estes irmãos. Que nós oremos pelos médicos e enfermeiros, mas oremos também, em especial, por esses que estão acamados, por esses que irão uns desencarnar, outros voltarem com sequelas ao convívio social, e outros voltarão com uma sanidade aparentemente plena, mas se não houver tido aproveitamento do problema, a mudança se efetivar a nível espiritual, toda oportunidade, toda doença é uma oportunidade de mudarmos conceitos, padrões, referências, buscas. Entendamos isso e que estes locais, Senhor, possam estar amparados pelo Teu amparo, pelas Tuas bênçãos, que as nossas energias cheguem a esses ambientes. Continuemos vibrando. Agora vamos pedir pelo núcleo de ressocialização e pela Fundação Casa, que esses ambientes recebam o Teu amparo, a Tua proteção. Continuemos vibrando, orando, agora pedindo por cada um de nós que aqui estamos, pedindo por pessoas que nos deixam nomes e endereços, pessoas que irão assistir na sequência em seus lares, que elas sejam também amparadas, que estas energias possam envolver a todos nós, dando às nossas vidas força para desempenharmos aquilo que viemos realizar, força para que o otimismo não agora possa oscilar na nossa vida, confiança plena, estamos amparados, estamos secundados por amigos espirituais, nenhum momento da terra tanto amparo existiu como este, tanta balbúrdia, mas o amparo é também gigantesco. Aproveitemos-nos deles, mudemos e façamos o melhor. Agora, voltando as atenções a este ambiente, vamos pedir por estes irmãos que aqui foram atraídos, vocês que já deixaram a realidade física, estão sendo convidados a seguirem a espiritualidade, a seguirem a locais que darão a vocês oportunidades de se recuperarem, de compreenderem os desígnios superiores, de compreenderem que a vida nos dá sempre oportunidades de crescimento e que vocês, confiantes, possam seguir em nome de Deus e em nome de Jesus. Agradecidos, e em Teu nome, Senhor, em nome do nosso Pai, finalizamos a nossa prece em reunião desta noite,
dando graças a Deus. E que assim seja.